Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Aqui é o professor Fernando Lopes, advogado, programador especializado em finanças descentralizadas. E hoje eu quero conversar com vocês sobre stablecoins, destacar questões relativas à parte dos riscos jurídicos. Você que é empresário ou mesmo pessoa física que está operando stablecoins, quais são os riscos que você está correndo? Os benefícios, obviamente, você já deve saber, mas nós vamos falar um pouco sobre eles também. Falar sobre os tipos de stablecoins, quais que oferecem mais riscos, sempre de uma perspectiva mais jurídica. Por quê? Porque nós temos uma série de novidades acontecendo, vocês já devem saber, no âmbito das stablecoins. Bem, eu já não sei se aqui já mencionei sobre o fato de já haver empresários presos, acusados pelo crime de evasão de divisas, em operações, inclusive de subfaturamento de importações, utilizando stablecoins. Tá? Eu vou explicar um pouco melhor sobre isso. O Banco Central já se pronunciou recentemente que uma das questões que ele vai analisar de forma específica, uma vez que vocês sabem que existe a Lei 14.478/2022, que regulamenta os serviços de prestação de serviços relativos a ativos virtuais. As stablecoins, o Banco Central já adiantou, embora isso já decorra da própria lei, de que elas serão consideradas ativos virtuais. Então isso já é um fato muito importante, tá? Vamos falar um pouco mais sobre isso. E a questão é saber como que vai ser essa regulação das stablecoins. O que as stablecoins têm de diferente, por exemplo, em relação a outros ativos virtuais? E o enfoque que eu quero trazer com vocês, eu falo enfoque jurídico, muitas pessoas pensam que jurídico é você ficar lá repetindo lei igual um papagaio. Não, não é isso. O verdadeiro advogado é aquele que sabe analisar não apenas o significado do que está nas normas, nas regras e nos princípios jurídicos, mas também que sabe analisar isso no contexto com todo o sistema econômico, político e social que muitas vezes determina uma série de questões. Abrir um parênteses aqui, né, para falar um pouco sobre as minhas qualificações, porque muitos de vocês, obviamente, que já me acompanham aqui na DeFi Brasil, já sabem que eu trabalho, sou cofundador no escritório de advocacia especializado em projetos de tokenização e DeFi, que é o Lopes e Zorzo, juntamente com a advogada Marcela Zorzo. Porém, algo que talvez poucas pessoas saibam é que eu comecei, já tive a oportunidade de falar isso em alguns podcasts, mas comecei atuando na área criminal, especificamente na área de crimes econômicos. Eu sou um dos fundadores do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico. Tive a felicidade de fazer a minha especialização no Instituto de Criminologia e Política Criminal do professor Juarez Cirino dos Santos, sendo orientado pelo brilhante magistrado Dr. Flávio Antônio da Cruz, e lecionei Direito e Processo Penal aqui em Curitiba, na Universidade Tuiuti do Paraná. No decorrer da minha trajetória, comecei a atuar também na parte empresarial, especificamente com empresas de tecnologia, que foi onde eu conheci as criptomoedas, mas o fato é que até hoje eu ainda atuo em processos relativos ao direito penal econômico, de competência da Justiça Federal. Então, um dos primeiros casos que eu trabalhei foi uma operação chamada CC5, onde surgiu a Lava Jato. Tem toda uma história, já tive a oportunidade de falar isso em alguns podcasts que eu participei. Então, apenas para que você conheça um pouco dessa parte que tem importância, porque a gente vai discutir aqui. Porque eu vou trazer para vocês uma visão de alguém que já atuou em processos criminais contra o Ministério Público Federal, fazendo a defesa de pessoas que estavam sendo acusadas pela prática de operações de câmbio de forma ilegal. E, obviamente, com a minha experiência como advogado em projetos de tokenização e DeFi, isso me traz um diferencial para eu trazer uma análise para vocês aqui mais próximo do que a gente observa. É uma análise de quem realmente está trabalhando e não simplesmente uma análise teórica, né? Não que as análises teóricas por si só não sejam importantes, mas com certeza vocês entenderam o que eu quis dizer. Então vamos lá, né? Bem, primeira coisa que é fundamental é a importância. Por que isso é? Nós precisamos prestar atenção no fenômeno das stablecoins antes de entrar especificamente na questão jurídica. Por quê? O que são stablecoins? Obviamente. Bem, geralmente são tokens, mas elas têm algo em comum. O que elas têm em comum é que elas buscam reproduzir o valor do dólar.
Ah, mas tem stablecoin que não é referente, tá, mas essas por enquanto para nós não importa. O que importa para nós são aquelas que buscam reproduzir o valor do dólar. É para isso que elas foram criadas. Tá? Para mim, a única stablecoin que efetivamente presta é a DAI. Já adianto para vocês que está relacionada a MakerDAO, um dos, podemos dizer assim, que é um protocolo fundamental para o nosso ecossistema de finanças descentralizadas. E a DAI, no meu ponto de vista, é a verdadeira stablecoin, porque ela funciona segundo princípios da teoria dos jogos. E ela mantém o seu valor próximo ao dólar utilizando essa teoria, que é uma teoria matemática usada em várias áreas, inclusive na economia. É fantástico. A MakerDAO é um sistema fantástico. Tá? E nós não temos nem como detalhar aqui o funcionamento da MakerDAO neste vídeo. Porém, certamente você deve conhecer outras stablecoins, como por exemplo o Tether ou o SDC. E qual que é o problema dessas stablecoins? Que o valor delas não vem de uma questão totalmente tecnológica, criada segundo princípios matemáticos, conforme ocorre no âmbito da DAI, não. E essas empresas que são as responsáveis pela emissão dessas stablecoins alegam possuir uma reserva, seja de títulos do Tesouro Americano, etc. Algo que, segundo eles, garante a paridade. Ou seja, você precisa acreditar nisso. E aí já é um problema, né? Porque a ideia do sistema de criptoativo não é justamente que você, ao invés de você confiar, você verificar. Né? Então, desde que quando surgiu lá atrás, eu sempre vi essa ideia de Tether, por exemplo, com muita desconfiança, porque, se eu preciso confiar em alguém, por que eu vou confiar numa empresa privada? Né? Quem me garante que de fato eles têm aqueles laços que não vai desaparecer? E aí nós tivemos várias stablecoins, como a Luna, né? Que eu não cheguei a me aprofundar muito, mas eu sei que vocês devem ter observado aí que causou graves prejuízos e problemas inestimáveis ao sistema financeiro. Justamente porque funcionam como quaisquer outros títulos. E o Tether é um exemplo clássico. Eu recebi até estou vendo aqui algumas notícias que eu recebi hoje da Viden. Eu sempre seleciono umas notícias bem interessantes. Já vamos comentar aqui. Mas então, onde eu estou querendo chegar com isso? Você tem basicamente um ativo que supostamente reproduz o valor do dólar. É algo muito parecido com um derivativo, certo? Mas tem diferenças, obviamente. E no contexto jurídico, certamente será considerado como um ativo virtual. Mas antes de entrar nesses detalhes, então esse é um problema. Só que onde eu quero chegar com isso? O que eu quero chegar é que trata-se de um ativo cujo principal propósito é reproduzir o valor do dólar. E por que você vai comprar um ativo cuja principal função é reproduzir o valor do dólar? Justamente porque você tem interesse, né, no valor do dólar, no que você efetivamente está interessado. É por isso que as stablecoins elas são tão interessantes no âmbito do ecossistema cripto, porque elas dão uma certa estabilidade às transações. Porque, por exemplo, se eu for fazer uma transação com Bitcoin, eu não sei quanto o Bitcoin vai. Ele baixa $2.000, $3.000, eu não sei, do dia para a noite. Então eu preciso ter algo que seja estável. E é por isso que elas foram criadas. Né? Só que, obviamente, que traz alguns riscos. Mas, para não fugir muito do assunto. Então, isso é um ponto importante. Por que eu estou dizendo isso? Porque, obviamente, que o Estado, e agora entra aquela questão das questões políticas, questões econômicas, o Estado, ele sabe, e o Ministério Público Federal sabe também, que tem muita gente que não quer fazer transações utilizando o dólar porque elas não querem utilizar o sistema financeiro. Porque se você utilizar o sistema financeiro, você tem que fazer um compliance primeiro. Certo? Você tem que pagar IOF. Você vai ter que pagar também tarifas, né, para as instituições financeiras. E aí você tem dois tipos de pessoas. Tanto aquelas que querem utilizar stablecoins e não querem passar pelo sistema financeiro por causa de questões meramente tributárias, porque não querem sonegar, grosso modo, ou de repente não querem nem sonegar, mas elas não querem pagar as tarifas, né, para as instituições financeiras. Mas também tem muita gente que não quer passar pelo sistema financeiro porque não tem como comprovar a origem dos recursos. E aí, obviamente que com stablecoins fica muito mais fácil. Ah, Fernando, mas fica tudo registrado na blockchain. Fica registrado na blockchain, não fica registrado o nome e o CPF de quem está fazendo a operação. E a gente não pode ser ingênuo
de pensar que grandes organizações criminosas, né, vão realizar operações deixando rastros. Né? Existe toda uma ferramentas que você consegue, por mais que a blockchain ela ofereça, as transações ali estejam registradas na blockchain, é muito mais fácil você enganar, você conseguir esconder as transações que você está realizando por meio com stablecoins do que pelo sistema financeiro tradicional. Não tem como você dizer que não. O sistema tradicional, primeiro você tem que fazer uma conta lá. O cara vai pedir o teu nome, teu CPF, o nome da mãe. Mesmo o corretor centralizado, o cara pede para você tirar uma foto, balança a cabeça, um troço ridículo. Inclusive, ontem tive que fui fazer uma conta para ver, né, que é uma corretora centralizada, não estou brincando, já tinha conta, mas fazia muito tempo que eu não usava e fui acessar, aí o cara queria que eu ficasse mexendo a cabeça, que eu falasse, cara, é ridículo isso. Mas o sistema funciona assim. Então, obviamente que as stablecoins, porque você consegue, aí se você já acompanha nosso canal, que você sabe também que você consegue fazer operações sem precisar usar interfaces, você consegue programar as transferências, inclusive valendo-se de uma série de mecanismos de anonimização, é muito difícil você conseguir rastrear esses valores. Então, o que acontece? Agora você está num impasse. Por quê? Porque o Estado ele quer regular isso. Ele não quer que você realize operação de câmbio sem passar por instituição financeira. E aqui já entra a primeira questão jurídica. É proibido realizar operação de câmbio sem passar por instituição financeira. Isso tem sido considerado delito de evasão de divisas. É discutível? Sim, eu mesmo escrevi um artigo onde eu digo que esse delito de evasão de divisa não deveria mais existir. Está publicado no boletim do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Porém, nem todos pensam como eu, certo? Então, se nós hoje a maioria, vamos dizer assim, entende que esse delito as pessoas já podem ser presas pela prática desse delito. Então, o que acontece no final das contas? É que há um grande problema em saber e avaliar e entender os critérios para você julgar se uma determinada operação que está sendo realizada com stablecoin é ou não operação de câmbio. Porque se ela for considerada uma operação de câmbio, ela só pode ser feita por intermédio de instituições financeiras. E algumas dessas empresas, inclusive isso é uma das notícias que eu recebi, que é a responsável pela emissão da USDC, né? O USDC já está fazendo hoje, procurando parcerias com instituições financeiras como o Nubank. O que isso indica para nós? Né? Que muito provavelmente o Banco Central deverá entender que transações utilizando stablecoins são operações de câmbio e deverão ser realizadas apenas por meio de instituições financeiras. Qual que é o problema disso para você que é empreendedor? Que você que está trabalhando e realizando operações com stablecoins, que você deverá ter uma licença do Banco Central que deverá ser similar à exigida para as demais instituições financeiras, e é possível que você venha quebrar, porque o seu concorrente será instituições financeiras já consolidadas no mercado. Mas você pode, obviamente, desde que você tenha capacidade e comprove uma série de requisitos que ainda nós não sabemos quais serão, mas em breve saberemos, em breve o Banco Central determinará isso. E aí, para que você venha estar operando, você vai ter que se submeter a uma série de questões de compliance, e para muita gente não vai compensar, certo? Muita gente que hoje está ganhando dinheiro com stablecoins, justamente está conseguindo ganhar muito dinheiro pela flexibilização em relação a normas de compliance. Não que não tenha compliance, é que uma coisa é você ter que atender as normas gerais de compliance, outra coisa é você ter que atender normas específicas de compliance atinentes ao sistema financeiro. Então, como que vai ser essa questão? Esse é um ponto para você, empreendedor, começar a pensar. Para você que está utilizando, né, pessoa física, fazendo transações, de repente está enviando lá para o seu parente, o que vai acontecer? É muito provável que você tenha que pedir assessoria jurídica para um advogado especializado, de modo que ele possa analisar a transação que está sendo realizada e ver se há alguma brecha, vamos dizer assim, né, vamos dizer assim, eu não gosto de usar o termo brecha, eu prefiro dizer que é o particular, né, o que não é proibido é permitido. Então,
dentro do espaço de liberdade que você tem, se essa operação não se enquadrará como uma operação de câmbio, ainda que faça uso de stablecoins. E aqui eu vejo uma grande margem para isso, principalmente quando a gente pensa no uso de stablecoins que alguns chamam de algorítmicas, como no caso a DAI. Tá? Não tenho como entrar em profundidade aqui, mas já adianto, muitos de vocês já sabem, né, tem uma comunidade do Telegram, em breve lançarei o curso trabalhando especificamente essa questão de stablecoins cotejadas com o âmbito do direito penal econômico, de modo a trazer aos advogados argumentos de defesa. Porque, do meu ponto de vista, o delito de evasão de divisas, do modo como ele tem sido interpretado, ele é de cara, né, inconstitucional. Não faz mais sentido esse delito. Porém, ele ainda existe. Então, nós temos que achar mecanismos legais, né, de modo a não punir o particular simplesmente porque ele quer realizar uma operação lícita, que pode ser fundamentada do ponto de vista econômico, recolhendo os tributos devidos, mas não tributos indevidos, certo? O que você só vai conseguir verificar a partir da análise da operação em concreto, tá? Então, assim, para esse vídeo não ficar muito longo, eu quis passar para vocês aqui qual que é o panorama hoje. E se você ficou uma indecisão, num panorama de incerteza, esse é o panorama atual. Por quê? Porque nós temos um ativo hoje que, no meu ponto de vista, é muito melhor do que você utilizar sistemas como o Swift para grande parte das transações. E isso, nós já vimos também uma outra notícia aqui que foi me passada. Já está sendo largamente feito por várias empresas, tá? E aqui apenas foi trazida aqui mais uma das notícias, né? Que fala aqui que empresas russas, né, estão utilizando criptomoedas, principalmente o USDT, para realizar o comércio com a China. Muito importante isso, mas nós sabemos já que há várias empresas já trabalhando e alguns empresários já com problemas com a Polícia Federal porque não tiveram o cuidado de contratar uma assessoria jurídica adequada. Aí vai ter que contratar assessoria depois quando for denunciado pelo Ministério Público. Então, fica a dica para você que está atuando nesse setor, não espere o Banco Central expedir lá a devida norma para você buscar uma assessoria jurídica, por quê? Independentemente do que o Banco Central venha decidir, se o que você estiver fazendo hoje for considerado uma operação de câmbio, você já está cometendo crime contra o sistema financeiro, a sua operação vai ser parada, os seus investidores, as pessoas que estão ali, de repente, comprando produtos que você está lastreando nessas operações, que você desenvolveu com base nas receitas que você tem das operações com stablecoins, elas vão perder tudo. E aí, certamente, nos próximos meses, teremos várias empresas aí nos noticiários, né, que foram aí fechadas, porque imagine, olha os interesses que nós estamos falando aqui. Pense no dinheiro que as instituições financeiras hoje ganham com as operações de câmbio. Porém, o certo é que o Banco Central ele também não vai proibir stablecoins, porque esse é um fenômeno, e aí tem que falar em outros vídeos, nós já estudamos, isso é algo que faz parte da reestruturação do sistema financeiro global. Então, as stablecoins estão inseridas nesse processo. Não tem como você simplesmente proibir. Os países já estão utilizando, acabei de citar uma matéria aqui. Então, assim, vai acontecer, tá? Só que muita gente vai se dar mal nesse processo. E quem que vai se dar mal? Justamente aquele que é um criminalista muito famoso chamado Eugênio Raul Zaffaroni fala, são os vulneráveis. Quanto mais você é a chamada culpabilidade pela vulnerabilidade. Quanto mais vulnerável você é diante do sistema, mais você sofre. Assim que funciona o sistema de justiça. Ele não prende os criminosos, grosso modo. Ele prende os criminosos vulneráveis. Aqueles que não são vulneráveis ficam impunes. O que é lastimável, porém, nós estudamos isso no âmbito da criminologia. Eu não tenho como entrar aqui com mais profundidade. Então é isso que eu quero dizer para você. Não fique vulnerável, né, diante do sistema. Porque mesmo o inocente, de repente, não está fazendo operação de câmbio, coisa nenhuma, você está só usando o stablecoin de uma outra forma, de modo a não caracterizar, e aí o conceito de operação de câmbio, a gente tem que ir na legislação, mas justamente por você ser vulnerável, às vezes você que pode ser preso e outro sujeito que às vezes está realizando operação de câmbio irregular, por não ser vulnerável, acaba ficando solto. É o que nós mais vemos, principalmente em países como o Brasil, certo? Então eu espero que vocês tenham entendido e estudem. Caso vocês queiram mais conteúdo sobre stablecoins, conteúdos mais básicos, agora vocês já devem perceber aqui que eu criei entrando nessa onda da inteligência artificial, criei a Sofia para trazer conteúdos mais básicos para você. Então provavelmente a Sofia, que é nosso avatar, em realidade
em inteligência artificial. É uma brincadeira, obviamente, mas é interessante, né, para a gente já começar a perceber essas novas influências da inteligência artificial. Ela vai trazer conteúdos mais básicos e eu vou trazer esses conteúdos um pouco mais densos que eu gosto, que são os conteúdos que eu gosto, na verdade, de trazer, certo? Então, caso você também tenha mais interesse, entre na comunidade no Telegram, porque esse curso é um curso voltado mais para advogados, mas para você também que é empresário, caso você queira ter um conhecimento aprofundado, principalmente se é essa a tua área, eu acho que vale muito a pena fazer esse curso. Não está com não está aberto ainda, porque eu estou preparando o material, já estou anunciando ele faz uns 2 meses, mas leva tempo até a gente preparar um material de qualidade para vocês, certo? Então é isso, pessoal. Deixe os seus comentários se gostaram, se tiverem dúvidas, se querem entender outras coisas. São assuntos muito amplos, não tenho como entrar especificamente em todos os detalhes, por exemplo, mas a gente pode, desde que haja interesse. Nosso objetivo aqui é trazer sempre conteúdo educacional da melhor qualidade para vocês. Grande abraço.